Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos continuar com esse tema sobre questão dos justos na terra hoje, tá bom? Então, vocês acompanham aí o primeiro vídeo, ou o segundo vídeo, sobre esse tema, sobre o justo na terra hoje, né? Havia justo no Velho Testamento e havia justos no Novo Testamento. Então a gente vai entrar nesse tema aqui agora no Novo Testamento sobre questão de justo, tá bom? Porque antes disso nós vamos ler aqui Romanos 16, tá bom? Vamos ler aqui Romanos 16 e versículo 17, ok? Vamos lá. Romanos 16 e versículo 17, tá bom? Vamos lá. Observe bem, tá bom? Observe bem. Romanos 16, versículo 17. Observe bem. Deixa eu ver aqui. Estou aqui em Coríntios 15, 16, aqui o 17. Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Compreenderam, amado irmão? Rogo-vos, irmão, que notei bem, tá bom? Deixa eu passar o carro aqui. Rogo-vos, irmão, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastais-vos dele. Porque esses tais não servem a Cristo no Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suave palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Então vamos aqui, irmão, meditar. Então aqui, como os irmãos estão vendo, né? Notai bem, porque hoje em dia os cristãos estão dormindo. O que eles falam é que você não pode julgar ninguém. Mas eles não estão notando que eles estão sendo enganados por esses homens que pervertem o Evangelho. Homens que distorcem a Bíblia Sagrada. Porque o que versa nele é lucro, é fazer do povo comércio lucrar em vender a palavra de Deus através de curso. Porque eles servem ao seu próprio ventre. Então você veja, então esses homens da teologia, eu já observei muitos deles, desses que são famosos, conhecidos. Eu já observei muitas pregações desses homens da teologia. Irmão, eles vão muito além do que está escrito na Bíblia. Você compreende? O apóstolo Paulo, ele fale a mesma coisa. Nós temos que falar a mesma coisa do que está escrito na Bíblia. Então a Bíblia não fala, a Bíblia não diz que nós não devemos guardar a lei. A Bíblia não fala isso. Então vocês têm que notar bem esses homens que causam contenda em desacordo com a Bíblia Sagrada. Então vocês têm os debates ali, como tipo César Cavalcante, ali em desacordo, César Cavalcante em desacordo com a Bíblia Sagrada, dizendo que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, a lei, que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos, que não precisa, que guardar a lei não é obedecer, não é andar certinho, irmão, pelo amor de Deus. E as pessoas não notam isso, porque essas pessoas só pensam em apenas ir para Deus para querer bênção. Bom, irmão, deixa eu continuar aqui o texto, vamos continuar, né? Para não perder tempo e a gente já entra nesse assunto aqui, tá bom? Vamos lá.
Então vamos começar aqui, irmãos, em Mateus. Vamos para Mateus 9:13, tá bom? Mateus 9:13. Vamos lá. Observe bem, tá? Mateus 9:13. Vamos entender aqui, olha só. Mateus 9:13. Deixa eu olhar aqui. Olha só. O versículo 13. Né? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, e não sacrifício. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores, ao arrependimento. Vamos compreender aqui. Para quem é que Jesus ele está falando estas palavras? É apenas para judeus? Claro que não. Não é só apenas para judeus. Porque muitos falam assim, não, foi para judeus. Aqui Jesus falou só para judeus. Não, não, de maneira nenhuma. Então vamos entender aqui. Ó, aqui no capítulo 9, né? Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vem da fé, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, a multidão, possuída de temor, glorificava a Deus que dera tal autoridade aos homens. Aí vem que partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, né? Sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, veja bem, ok? Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, ok? Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Compreende? Então você tem que entender, irmãos, todo o contexto. Para quem é que Jesus fala isto? Não vim chamar justo, e sim pecadores. Jesus está falando para os pecadores e para os fariseus. Misericórdia quero, e não sacrifício, né? Holocausto, sacrifício. Então essa parte se refere, né, aos pecadores, fariseus, judeus, que só pensavam em sacrifício. Né? A lei do sacrifício, de fazer sacrifício a Deus, então eles só pensavam no sacrifício e não na misericórdia, no amor. Vocês compreendem? Então esse texto aqui, quando Jesus ele fala, não vim chamar justo, e sim pecador. Jesus se refere tanto para a estes fariseus judeus, que só pensavam em sacrifício, que não tinha misericórdia das pessoas, e Jesus também está falando para os pecadores, tá bom? Então aqui você pode ver, aqui muitos publicanos e pecadores vieram, né? E tomaram lugar com Jesus ali, compreendeu? Bom, então, o que acontece? Que Jesus ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, tanto judeus como gregos, os gentios, para ao arrependimento, para se converterem dos seus pecados. Então, no momento em que você tem a fé no Filho de Deus e começa a praticar os mandamentos de Deus, aí você se torna justo, você é justificado por Deus e você se torna justo, compreendeu? Você passa de pecador
e passa a ser chamados santos de Deus, justo, que vai agora andar em novidades de vida, abandonar o pecado e não mais pecar. Compreendeu esse texto aqui? Então, o que acontece é que os hereges, né, que pervertem o evangelho, os desengrejados, né, como o Fábio, caminhando em verdade, em mentira, caminhando em mentira, porque ele ensina engano para as pessoas. Como vocês acabou de ver aqui, no próprio Romanos 16, 17, prestai atenção no que eles estão pregando. Estão pregando em desacordo com a Bíblia Sagrada. O Fábio, irmão, pelo amor de Deus, ele faz contenda em desacordo com a Bíblia, dizendo que não há justo na terra, dizendo que não precisa jejuar, pelo amor de Deus, irmão, tá bom? Então, vocês cristãos, os remanescentes, vocês cristãos, têm que notar bem o que eles pregam, porque eles só pensam no seu ventre, apenas em lucrar. Vocês compreendem? Porque ensinar a verdade mesmo, dentro da igreja, sobre esse tema de ser justo, de ser perfeito, de ser justo, completo, eles não ensinam para vocês. Mas ficam o tempo todo repetindo a mesma coisa. É a história do sei o que de Davi, é que Naamã não sei o que, é que Davi Você está entendendo, irmão? A vida inteira sempre repetindo a mesma coisa de pregação. E as outras igrejas começam a seguir. Quando eu passo na rua, só vejo a mesma coisa. É que Naamã não sei o quê. Não, é que Esther, é que... Irmão, nós temos que ensinar para a igreja a verdade que está aqui dentro. Para que elas estejam preparadas, para que elas não sejam enganadas nesse fim dos tempos. Para que ela esteja preparada para o que está para vir a este mundo. Muitos desses cristãos que estão ali, preocupados mais com campanha disso, campanha daquilo, que só vai para Deus só para pedir. Só vai a Deus para pedir. Irmão, nós temos que obedecer a Deus. A bênção nos acompanha. Mas as pessoas hoje estão tudo atrás de pedir só para Deus. Mas fazer o que Ele manda está longe. Então, você viu o texto de Romanos. Notai bem, para que o Senhor seja enganado por esses homens que pervertem o Evangelho em desacordo com a Bíblia Sagrada. E eu não estou aqui, irmão, brincando, não. Eu já observei muitos pastores de teologia que é reconhecido por vocês cristãos. Eles causam contenda em desacordo com a Bíblia, falando ao contrário da Bíblia Sagrada. Por causa de estudar no grego, estudar no hebraico, irmão, estão matando a verdade. Eles vão além da Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, aqui vocês já compreenderam, tá bom? Vocês já compreenderam aqui? Esse texto aqui de Mateus 9:13. Jesus está falando tanto para os judeus e para os pecadores, os gregos, para que se arrependam. Mas, irmão Roberto, havia justo ali no tempo de Jesus? Claro que sim. Claro que existia justo no tempo de Jesus ali, pela fé. Nós temos Maria, nós temos José que era justo pela fé. Então nós temos Ananias, né? Ananias, o sacerdote lá, que é o pai. Eu acabei esquecendo, está no vídeo, tá? Está no vídeo aqui. Que eu mostrando, está no vídeo. Já tinha pessoas justas como assim? Pela fé. Pessoas que estavam esperando a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, o Messias. Pessoas que estavam esperando o Messias. Então, pela fé, já havia pessoas justas ali no tempo de Jesus. Então, aqueles que eram pecadores, que continuavam pecadores, então Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, Jesus não pode chamar quem é pecador ainda, que não se arrepende, de justo, não. Deus só chama de justo quem realmente se arrepende dos seus pecados e deixa, não pratica mais. Compreendeu?
Pois é. Então nós temos João Batista, que era justo, o profeta do Altíssimo. E Jesus fala que não era apenas um profeta. Ok? Então tudo é pela fé. Fé e obra, né? Então Jesus veio resgatar a casa de Davi, que estava perdida. Havia pessoas que não buscavam a Deus. Pessoas que não buscavam a Deus. Certo? Então Jesus veio resgatar a casa de Davi para o arrependimento. Então já havia pessoas justas ali, que estavam esperando a vinda de Cristo, do Messias. Já estava tendo fé em Deus, tá bom? Bom, então está aqui para vocês. Então o que acontece é que eles usam esse texto aqui para dizer que não existe justo. Não havia justo que não sei o que. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos partir agora para Romanos 3,10. Romanos 3,10. Vamos lá. Romanos 3,10. Vamos partir para Romanos 3,10. Vamos lá. Veja o que diz Romanos 3,10 e você vai compreender realmente esse texto aqui. Tá bom? Vamos lá. Romanos 3,10 diz assim. Vamos começar pelo 9, né? Vamos começar pelo versículo 9 aqui e acompanhar. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então vamos ler todo o contexto e depois vou explicar tudo isso aqui, ok? Vamos lá. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urtem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Através da lei de Deus vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo não teria conhecido que matar é pecado se ele não conhecesse a lei de Deus. Compreende? Então vamos compreender aqui. Pronto, irmão. Como vocês acabaram de ver aqui, vamos meditar. Vamos meditar. E você vai compreender exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto. Então, esses hereges calvinistas, né? Não estou julgando todos calvinistas, né? Não sei se outros falam também. Mas eu já vi calvinista como Evandro Ferreira, Fábio Caminhando em Verdade, muitos homens falando loucura, que não existe justo. Aí eles usam esse texto aqui de Romanos 3, 9, Romanos 3, né? 10, para dizer que não existe justo, pelo amor de Deus. Vocês estão chamando Deus de mentiroso? Vamos entender agora, vamos entender. O apóstolo Paulo, você viu que ele falou sobre a lei.
está falando de judeus e gregos. Então, o que você tem que compreender, irmão, que um grupo de pessoas que não buscavam, veja bem, que não buscava Deus, não tinha temor para essas pessoas. Não havia um justo sequer, todos se extraviaram. Então nós vamos entender esse texto aqui, tá bom? Que Paulo quer falar. Só que ali, naquele grupo, não havia um justo sequer que buscasse a Deus, que não teme a Deus. Eles desconhecem Deus, esses judeus, que se achavam justos pela lei, na guarda da lei. Eles honravam a lei, eles se achavam justos, preste atenção, eles se achavam justos, que eles não tinham pecado, que eles não têm pecado nenhum, porque eles guardavam a lei, queriam se justificar pela lei de Moisés, compreendeu? Então esses próprios homens eram homens que derramavam sangue, Os judeus matavam os próprios profetas, os judeus e os pecadores mataram o próprio Jesus, esses judeus. Homens que não temem a Deus, não têm misericórdia. Você compreende? Então o apóstolo Paulo está falando sobre esses judeus e pecadores. A pessoa que falar que não tem pecado, o apóstolo Paulo já está falando aqui sobre esse assunto. Então você vai entender agora, olha só. Vou explicar para você. Quando Adão pecou, o pecado veio ao mundo inteiro. O pecado reinou na terra. Presta atenção, tá? O pecado reinou na terra. Então a Bíblia fala que nós estávamos condenados, nós estávamos debaixo da lei de maldição, a lei do pecado. Estávamos debaixo de maldição. Todos pecaram. Então, depois do pecado de Adão, todos vieram a pecar. Você compreende o que Paulo quer falar? Então, exatamente, não havia quem buscasse a Deus. Depois da queda de Adão, não havia quem buscasse a Deus. Era sangue, derramamento de sangue, era a maldade. Você compreende? Na terra, a maldade. Não havia quem buscasse a Deus. Compreende? Então, o que acontece? Nós estávamos condenados, todos nós estávamos debaixo de maldição, do pecado. Todos no pecado. A terra estava sangrenta. Aí você vê que Deus, ele queria destruir toda a humanidade, até os animais. Deus iria limpar toda a terra, destruindo o homem, tudo. Compreende? Mas o que acontece? Olha o que acontece. Só que Deus, ele nos amou de tal maneira que já teve o plano de enviar seu Filho para salvar aqueles que obedecer os seus mandamentos. Então, houve-se um plano de Deus, porque Deus nos amou. Deus, ele amou o que ele criou, o ser humano. Então, Deus, ele desistiu de destruir toda a humanidade. Você vai compreendendo, tá? Então, realmente, depois de Adão ali, não havia quem buscasse a Deus. Não havia nenhum justo sequer. Compreendeu? Vai entendendo aí. Então, o que acontece? Ao longar do tempo, então você vê que já começa a existir o povo justo que obedece a Deus. Nós temos Enoque. Nós temos Caim, Caim foi Abel. Nós temos Abel, que obedecia a Deus. Compreende? Então já começa a existir pessoas justas que começam a obedecer, a servir a Deus. Mas antigamente as pessoas não buscavam a Deus. A terra estava toda em maldade, irmão. Não havia um justo sequer. Compreende? Não havia um justo sequer lá no passado.
para vocês compreenderem. Então, depois começou Deus a falar com ele. Então, as pessoas não conheciam esse Deus de Israel. Lá em Gênesis, a terra estava toda em maldade. Não havia um justo sequer. Todos se extraviaram. Compreende? Então, Deus começou a se revelar para o povo. Mostrar que Ele é o Criador. Ele é o Deus. Você compreende? Muitos não conheciam o Deus, o Criador. Então Deus começou a se revelar. Você veja Moisés lá, né? Mas Senhor, qual é o seu nome para eu falar para eles? Então muitas pessoas não conheciam o próprio Deus. Então já começa a surgir, irmão, um plano de salvação e já começa pela fé. Então Noé que estava ali no meio daqueles homens maus, Noé era diferente de todos, compreende? Noé era diferente de todos. Mas também Noé estava no meio também de pecador, compreende? Mas Noé era diferente de todos, como está na Bíblia. Então Noé, né? Porque assim, homens maus, né? Mas tinha aqueles que não eram maus, não concordavam com aquela maldade desses homens. Então havia pessoas, realmente pessoas assim, justas, boas, né? Mas para Deus, você só se torna justo para Deus quando você tem a fé em Deus e obedece a Deus, compreende? Então o que acontece? Então Deus, ele desistiu de destruir todo o homem na face da terra. Então Deus, ele nos amou. Então o que acontece? Deus, ele se agradou no meio daquele povo, daqueles homens. Deus se agradou de Noé. Deus se agradou de Noé. Então, aí Noé também se agradou de Deus. Então Noé começou a conhecer o próprio Deus. Compreende? Então já começa a surgir ali, né, um homem justo diante de Deus verdadeiro. Porque Noé, ele teve fé em Deus, acreditando na promessa de Deus. Ok? Bem assim Abraão também. Então está aqui, irmão, a explicação para você. Então o apóstolo Paulo está citando algo que já foi dito lá no Velho Testamento, certo? Então o apóstolo Paulo não está dizendo que não existe justo na terra. O apóstolo Paulo, ele está lembrando o que aconteceu depois da queda de Adão, para dizer para esses judeus que querem se justificar pela lei, de serem salvos pela lei, que eles são pecador também, que eles são pecador igual aos gentios. Vocês compreenderam? Olha aqui, ó. Vou até ler aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Irmãos, olha, depois eu vou mandar um vídeo para você. Vou mandar um vídeo de um próprio judeus falando que ninguém nasceu com pecado. Compreendeu? Eu vou mostrar um vídeo desses judeus que muitos conhecem aí na plataforma. Tá? Eu vou mandar o vídeo depois, tá bom? Então, por isso que Paulo está falando para esses judeus. O apóstolo Paulo está falando para esses judeus que todo mundo é culpado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Paulo está falando para esses homens. Tanto para judeus como para gregos, né? Tem gentios, gregos, né? E tem gentios que falam que não tem pecado. Que não tem pecado e está tudo certo. Você está entendendo? Por isso que Paulo relembra o que aconteceu no Velho Testamento. Todos nós estávamos debaixo de maldição do pecado. E para que esta maldição seja cancelada, para que você não esteja mais debaixo da maldição da lei, que é do pecado, a lei do pecado, você passa a obedecer a outra lei, que é Cristo, compreende? Bom, vamos agora aqui, irmãos. Deixa eu continuar aqui, né? Olha, o versículo 21, né? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
testemunhada pela lei e pelos profetas, ok? Mediante a fé, certo? Vamos lá aqui, continuar aqui, ó. Como vocês podem ver até aqui, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Compreende? Então, todos nós estávamos condenados à morte, né? Você compreende? Por causa de um homem só. Todos pecaram, todos estavam condenados, né, à morte. Aí vem aqui. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você compreende, irmão? Você compreende exatamente esse texto aqui de Romanos 3,10? O que Paulo quer dizer? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus, para que se arrependam dos seus pecados. Compreende? Porque estava havendo ali pessoas, como os judeus, os fariseus, se achando que não tem pecado nenhum, porque eles guardam a lei, querendo ser salvos pela lei, só pensavam em sacrifício, achando que não tem pecado nenhum, eles são o grande eu sou. Paulo estava reclamando com esses judeus, compreende? Os judeus estavam se achando que não tem pecado nenhum, eram apenas homens maus que matavam profetas do Senhor, derramavam sangue. Esses judeus que não quis receber Jesus, compreende? Isso aqui é muito incrível, irmão, muito sério esse texto aqui. Sobre homens que derramavam sangue. Olha só aqui, ó. Ó. E sepulcro, deixa eu ver aqui, cadê aqui? Não, ó, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua ou de engano, veneno de víbora está nos seus lábios, né? Por isso que o apóstolo, o profeta João, ele falou, né? Raça de víbora, tá entendendo? Esses judeus maus que matavam os profetas do Senhor. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Está falando aqui dos judeus que se achavam que não tinha pecado nenhum, compreende? Pois é. Agora vamos aqui para a grande verdade aqui. Vamos aqui ensinar para esses hereges. Bom, eles falam que não existe justo nenhum. Mas eles estão esquecendo também dos outros contextos aqui. Como é que eles pegam só apenas uma parte e quer falar? Então, olha só. Veja bem aonde eles caem. Aonde eles caem nessa loucura deles em dizer que não existe justo. Veja bem. Ó. Né? Você veja aqui, ó, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pronto. Peraí. Irmão, peraí. Se não há um justo sequer, também vocês heregem, que pervertem o texto bíblico, você tem que dizer que não há quem busca a Deus na terra. Não há quem busca a Deus na terra. Bom, se não há quem busca a Deus na terra, quem entenda a Deus, então ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo. É verdade ou não é? Vai escutando aí, ó. Vai escutando. Veja bem. Todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí eu pergunto, tem pessoas que fazem o bem ou não tem? Claro que tem pessoas que fazem o bem. Tem pessoas que entendem a Deus, entendem a Bíblia? Claro que tem. Tem pessoas justas? Tem. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos para mais. Olha só, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele tem cheia de maldição. Certo? No seu caminho há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante deles. Vocês compreendem, irmão? A loucura desses homens dizer que não existe justo na terra?
se não existe justo na terra, todos estamos perdidos. Todos nós estamos perdidos. Por quê? Porque o texto está dizendo que não há quem busque a Deus. São homens que derramam sangue, são homens cheios de maldição, miséria está na boca. Você está compreendendo aqui, irmão? Você está compreendendo a loucura desses homens? Aí quer dizer que eles pegam esse texto aqui, ó, não há um justo sequer. Aí se esquece dos outros contextos. Ele só quer pegar essa parte aí, mas e as outras partes? E as outras partes? Mas o engano já está aí, né? Se não há um justo sequer na terra, então não há quem busque a Deus de verdade. Não há ninguém na terra que entenda a Bíblia Sagrada, que entenda a Deus. E aqui ainda mais, ó. Não há na terra quem tema a Deus. Olha só, veja bem. Não há temor de Deus diante de seus olhos. No seu caminho há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Vocês estão entendendo? Então a Bíblia está falando para aquele grupo de homens. Veja bem, a Bíblia está falando para um grupo ali, que não há nenhum justo naquele grupo. São homens violentos, homens que derramam sangue, homens que não temem a Deus. Nos seus caminhos só há miséria. Esses homens desconhecem a paz. Você compreende? Aquele grupo ali realmente não tem nenhum justo ali, não. Compreende? Então ali, em Sodoma e Gomorra, e também no tempo de Noé, aqueles homens lá, não havia nenhum justo sequer que buscasse a Deus, que temesse a Deus. Não havia nenhum justo sequer ali. Compreende? Então, na outra parte, que a gente falando que não havia um justo sequer para poder falar que essa pessoa também é pecadora, é quando Paulo realmente usa o que foi dito lá, como você acabou de ver aqui, através de um homem, o pecado em todo mundo. Então, para você dizer para alguém que está dizendo que não tem pecado, não tem pecado nenhum, que nasceu sem pecado, aí você vai usar o que Paulo usou, o que foi dito lá. Não havia um justo sequer. Todos pecaram, todos estavam debaixo de maldição. Estávamos condenados à morte. Compreende? Mas agora, através de Cristo, houve salvação, misericórdia de Deus para a humanidade. Compreendeu, amado irmão? É muita loucura desses homens. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando ele fala, esses homens hereges da teologia, não julgando todos, tá? Não julgando todos da teologia que fala, né, essa barbaridade, tá bom? Esses homens aí, como Fábio, os calvinistas, o Reiner Teixeira, que diz que não há justo na terra. E o que você vai responder para ele é o seguinte: bom, se não há justo na terra, está todo mundo perdido. E o que nós estamos vivendo, lendo a Bíblia aqui sobre salvação, é tudo mentira. Estamos todos perdidos, porque não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos são, né? Todos estão amaldiçoados, todos estão carregando miséria. Você está vendo a loucura desses homens em dizer que não existe justo hoje? Pelo amor de Deus, irmão. Vocês estão vendo o que dá? Vocês estudarem as teologias, é isso que na exegética, tem que interpretar a Bíblia na exegética, não sei o que, pelo amor de Deus, irmão. Estão matando a Bíblia Sagrada. Ah, você tem que interpretar a Bíblia com várias traduções, pelo amor de Deus, irmão. Veja como está o Fábio. A contradição é muito grande. Ele causa contenda em desacordo com a Bíblia Sagrada, o Fábio e outros aí, são muitos. Essa coisa no hebraico, no original, pelo amor de Deus, irmão, é terrível, irmão, tá bom? Mas que Deus tenha misericórdia, né, deles, né? Não sou eu que vou forçar, nem
nem convencer, não. Mas a verdade que eu estou falando, a palavra, a verdade é que convence os que contradizem a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, do Espírito Santo, que está aqui, que convence, tá bom? Vamos lá para Salmos agora. Vamos aqui para Salmos 14, 1, tá bom? Olha só aqui, veja bem. Aqui em Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. Salmo 14, 1 e 3. Vamos ler aqui. Olha só. Olha só. Corrompe-se. Veja bem. Corrompe-se e praticam abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então o apóstolo Paulo está relembrando o que está aqui no Velho Testamento em Salmo, compreende? Juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os ombreiros da iniquidade que devora o meu povo, como quem come pão, que não invoca o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ô glória, ô glória. Olha só. Porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Irmão, isso aqui é tremendo. O que eu acabei de falar para vocês, tudo isto, sobre Romanos 3,10, olha aqui, compreende? Para quem é que a Bíblia está falando? Para quem é que Deus está falando? Olha só, não há quem faça o bem, não há quem busca a Deus, né? Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor. Então Deus está olhando para aquele povo de Israel. Só que eu não vou julgar todos os povos de Israel lá não. Tá? Tinha homens que obedeciam, eram justos, tá? Como Enoque, Noé, né? Enoque, Noé e assim vai. Veja bem, foi aqui, irmão. Então Deus ele olha do céu para a terra, para aquele grupo de Israel. Homens, ali não havia nenhum justo sequer. Não havia quem buscasse a Deus, naquele grupo ali que Deus estava apontando. Os ombreiros, olha aqui, ó. Deus está falando com esses povos, para um grupo que não havia um justo sequer, que não havia quem buscasse a Deus. Ó, olha aqui, ó. Todos os ombreiros da iniquidade, que devora o meu povo. Você compreende? Então Deus está falando para certos grupos de Israel, de ombreiros da iniquidade, que devora o povo, como hoje tem. Os pastores só querem devorar as ovelhas, homens que causam escândalo, homens que se corrompem. Você compreende? Pois é. Olha aqui, irmão. Agora, a Bíblia diz que Deus é para o justo. Que história é essa que não existe justo? Pelo amor de Deus. Ó. Olha aqui, ó. Para você ver. Porque Deus está com a linhagem do justo.
Compreende? Vocês compreendem? Deus está com a linhagem dos justos. Mas aquele povo, não havia um justo sequer. Não havia quem buscasse a Deus, não havia quem fizesse o bem naquele grupo aqui, ó, de Israel. Você lê todo o contexto aqui. Então, por isso que Jesus veio resgatar a casa de Israel, que estava perdida, estava na maldade, esqueceram de Deus, estavam praticando iniquidade. Esses sacerdotes, ombreiros, vocês compreenderam? Mas nem todos quiseram receber Jesus, o Messias. Nem todos de Israel quiseram receber o Messias, mas todos que receberam se tornaram filhos de Deus, justos. Ponto final. Tá bom? Então já havia povo da casa de Davi esperando o Messias, né? Então nós temos Maria, nós temos José, nós temos alguns judeus que estavam esperando o Messias, mas outros rejeitaram o Messias. Não estavam esperando o Messias, não, porque eram homens que só pensavam em fazer o mal, não tinha misericórdia. Homens que se apoiavam na lei, querendo empurrar a lei como salvação para o povo. Esses homens das sétimos dias, lá do tempo de Jesus, os judeus queriam empurrar o sábado para o povo guardar, para ser salvo, a circuncisão, o sábado. Pense numa sinagoga, que eram os adventistas antigos, que causava confusão, implicava com o povo para guardar o sábado, para você ver, né? Então os adventistas pegaram essa prática do judaísmo, de sábado, que não guardar o sábado, que não sei o quê. A própria Ellen White, ela fala que o sábado importa em salvação, porque Ellen White, esses pastores adventistas, eles seguem o judaísmo e implica com o povo, causa contenda, porque quem não guardar o sábado, não sei o quê, só é povo de Deus se guardar o sábado. As outras igrejas que não guardam o sábado não é povo de Deus, não é remanescente, irmão. Esses aí são da lei. A igreja adventista pegou o judaísmo, as coisas do judaísmo. Ok? Bom, vamos lá, para mais. Vamos para Salmo 53, tá? Salmo 53, olha só. Salmo 53 diz assim, ó. Salmo 53 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Deus não existe, não há Deus. Diz o insensato, né? E esses insensatos são os ateus, que Deus não existe, não há Deus. Então a Bíblia já fala sobre esses ateus aqui na Bíblia Sagrada, que eles são insensatos. Vamos lá. Corrompe-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Compreende? Então a Bíblia já está falando sobre esses homens, os insensatos. Não há quem busque, não há quem faça o bem. A Bíblia está falando desses insensatos, ok? Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então Deus olhou para Israel. Do céu, Deus olhou para aquele grupo de Israel, homens. Não havia um justo sequer. Era só maldade. Compreende? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Antes eles eram de Deus, antes eles faziam o bem, mas esse grupo de judeus se corromperam para fazer maldade, enganar o povo, querer viver, né? Fazendo do povo comércio, os judeus fazendo do povo comércio. Certo? Vamos lá. E juntamente se corromperam
Não há quem faça o bem, não há sequer um. Certo? Deus está falando para um grupo de judeus, de homens. Deus está falando para os filhos dos homens lá, certo? Os ombreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo. Você entende? Compreendeu, irmão? Pois é. Então, pastores que começaram bem, ombreiros, profetas, apóstolos, seja lá quem for, que servia a Deus, começou bem, só que se corromperam, se extraviaram, e agora eles estão preocupados em devorar as ovelhas. Só pensam em lucrar, fazer do povo de Deus comércio. Eles vendem a palavra de Deus, irmão. Ah, venha fazer um curso. Eu dou um desconto, venha fazer um curso. Aí quer dizer que para você ensinar as pessoas, você tem que pagar para esses corrompidos. Porque eles só pensam no seu ventre. A palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, irmão, é ensinada de graça para todos. Eu ensino de graça para todos. E eu não compro a sabedoria de Deus, não. A palavra de Deus, não. Aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. A sabedoria do Espírito Santo já está aqui revelada, do mistério. O meu dever é ensinar para todos na face da terra. Revelar o mistério que está aqui, da qual as igrejas não revelam. Só vive de repetição. Falando a mesma coisa na mão. Pelo amor de Deus. E o povo estão se corrompendo nesse fim dos tempos. Estão se apartando da verdade. Olha só aqui. Ó. Quero mostrar aqui para os irmãos. Bom, deixa eu continuar o texto aqui, né? Acaso não entende os ovelhos da iniquidade como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tornam-se de grande pavor, onde não há quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que dissitiam, né? Tu envergonhais, porque Deus o rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exaltará Jacó e Israel se alegrará. Tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho. Pronto. Compreendeu, amado irmão? Pois é. Vocês compreenderam toda a verdade aqui? Para que vocês compreendam o texto de Romanos 3:10 e sobre Mateus 9, né? Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus 9:13, já expliquei para você. E Romanos 3:10, que eu já expliquei para você. Certo? Então, Deus é da linhagem do justo. Mas aqueles grupos lá de homens, que Deus olhou do céu para a terra, para aquele grupo de homens de Israel. Não havia um justo sequer. Todos se extraviaram, se desviaram de Deus para praticar o mal. Não havia o bem nessas pessoas, homens de Israel. Compreende? Então, está aqui para vocês. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos aqui agora para Eclesiastes, tá bom? Vamos para Eclesiastes 7:20, né? Quanto é que está? Eclesiastes. Está aqui. Vamos lá aqui para Eclesiastes. Vamos para aqui, ó. Eclesiastes, né? É tão pequeno aqui, Eclesiastes, né? Para achar, né? Mas eu já tenho a habilidade de achar os versículos tudo aqui, né? Já tenho a habilidade de achar rapidinho. Toma aqui, ó. Eclesiastes 7, 20 e 29. Vamos ler aqui. Que eles também, esses homens lobos, eles também usam esse texto de Eclesiastes para dizer que não há justo sequer. Tá bom? Vamos lá. Vocês já compreenderam tudo que eu falei. Então não adianta ele usar Eclesiastes, não adianta, tá? Para se justificar, não. Vamos lá.
Eclesiastes 7, 20. Diz assim, ó, né? Vamos aqui começar pelo versículo 15, ó. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Compreende? Então você já vê que a Bíblia já começa falando de justos, tá? Já começa a falar aqui de justos que perecem, tá? Justo que perece na sua justiça. Então a Bíblia já confirma sobre justo que morre na sua justiça, tá? Vamos lá. E há perversos que prolongam os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justos, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Tá? Depois a gente vamos entender isso aqui. Não seja muito justo, não seja exageradamente, né, muito sábio. Nós vamos entender esse texto aqui, irmão, depois, ok? Então, você pode ser justo, sim, mas não seja muito justo. Então, vou explicar depois para você sobre isso aqui. Vamos lá. Versículo 17. Não seja demasiadamente perverso. Não seja também demasiadamente perverso. Nem seja louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenha isto e também daquilo. Não retire a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai liso. Quem teme a Deus, de tudo isso sai liso. Tá? Deus protege. Ó, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não aplique o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Então, irmão, você não deve ouvir tudo que diz. Você não deve obedecer tudo que diz um pastor. Quando você vê que está falando heresia, indo além da Bíblia, você não deve receber. Você tem que se afastar desse pastor, desse profeta, desse apóstolo, desse irmão, seja lá quem for, que estiver indo além da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros, né? Então está aqui, irmão, ó. Certo? Então está aqui. Ó. Aí eles pegam esse texto aqui, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, Tá certo? Vamos ver aqui, olha só. Então, esses homens maus, esses lobos, esses pastores lobos, que só pensam, eles pegam esse texto e começam a dizer, não há quem peque, não há esse que não peque. Veja como eles gostam, como eles zombam, né, do pecado, para viverem ainda enganando as ovelhas, porque eles só pensam no seu ventre. Pois é, a esses homens que só pensam no seu ventre, só em lucrar, eles gostam de usar esse versículo aqui. Não há quem peque, não há esse que não peque, para você ver. Você já vê que este homem aí não tem nada a ver, que ele é de Deus. Não. Irmão, nós estamos lendo aqui o Velho Testamento sobre Eclesiastes. Veja lá na frente, veja lá para trás. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal eu faço. Mas olha só, graças a Deus. Certo? Então,
através de Cristo, agora sim, o apóstolo Paulo, ele consegue fazer o bem. Compreendeu? Compreendeu? Agora, essa coisa de pecar, né? Porque a Bíblia diz, quem é de Deus não vive pecando. Então, eu não estou aqui, irmão, dizendo, eu nunca mais vou pecar, né? Eu nunca vou cometer pecado, tipo assim, para explicar para você. Ninguém mais que aceitou Jesus nunca mais vai pecar, o que aceitar Jesus. Então, eu não estou dizendo isto não, ok? O que nós devemos fazer é obedecer o mandamento de Deus até o fim. Não pequeis, certo? E se pecar, nós temos um advogado. Você não deixe para amanhã. A Bíblia diz, não deixe para amanhã. Se você pecar hoje, Senhor, me perdoe, meu Pai. Né? Você agiu por raiva, você agiu por, né? Então você se arrepende no mesmo dia. Agora, tem pessoas que estão se aproveitando desse texto. Se pecar, nós temos um advogado. Eles usam desse texto como modo legítimo para dar ocasião aos seus pecados. Os próprios pastores lobos, eles gostam de usar esse texto. Pastores que fazem escândalo, pastores gananciosos, eles gostam de usar esse texto que eu estou falando para você. Pois é. Cadê que ele fala? Cadê que esses pastores, irmão? Cadê que esses pastores eles falam do que está em 1 João? Cadê que ele fala o que diz o apóstolo Paulo? Não pequeis, sede santos. Lá em João é incrível. Os pastores não gostam lá de 1 João. É incrível lá. É muito incrível que eu vou trazer para vocês. Por que esse pastor não fala como os apóstolos? Não pequeis, não cometam os pecados. Vamos ser santos. Vamos praticar a justiça de Deus. Vamos praticar a santidade. Cadê que eles falam? Isso é sério, irmão. Esse pastor de teologia. Cadê que ele fala? Não julgando todos, tá? Mas você tem Marcos Feliciano, você tem Trovão, pelo amor de Deus. Eles gostam de usar os textos para o seu próprio prazer. Qual é o homem que não peca? Né? Qual é o homem que não peca? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmão, depois eu vou trazer sobre esse assunto aí. Né? O falso Francisco evangelista, ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Bom, eu vou fazer um estudo sobre isso aí, né? E muito vai se surpreender. Quem era que atirava a pedra naqueles que pecavam? Quem era? Pois é, isso eu vou trazer depois para você. Pois é, vou trazer para você. Esses homens que gostam de usar sempre, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E só vive na corrupção, são gananciosos, são enganadores, são homens que pervertem o Evangelho. Por isso que a Bíblia fala que a verdade será tão dita que eles não vão suportar. Eles vão jogar o povo de Deus contra realmente os que estão pregando a verdade. E esses cristãos vão nos desprezar, vai dizer que a gente estamos errados, porque nós estamos falando do pastor. Pelo amor de Deus. Bom, irmão, não perca o terceiro vídeo. Deus abençoe a todos e até mais. Deus abençoe. Para mim já tinha cancelado ali o vídeo, mas a memória, né? Mas não. Bom, irmão, Deus abençoe a todos vocês e não perca o quarto vídeo sobre justo na terra. Agora vem a verdade profunda. Quando é que você se torna justo diante de Deus? Não perca o quarto vídeo, ok? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais. É como diz em Romanos, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Espera aí.
como diz em Romanos, né? Em Romanos, ó, notai bem aqueles que provocam divisão em desacordo com a Bíblia, certo? Então, tem aqueles que causam divisão em desacordo com a Bíblia, até escândalo, para querer matar a verdade do Senhor. Misericórdia, tá bom? Irmão, Deus abençoe a todos vocês e até mais.